Porque existe uma coisa importante, a meditação, ela é muito importante e ela está muito ligada, quando eu digo da palavra de Deus, à memorização. A meditação, eu posso dizer assim, é eu estar ruminando em cima daquele trecho, daquele trecho que Deus trouxe ao meu coração. Então, grave isso. O êxito de Josué estava diretamente ligado a renovar a sua mente, a dar ouvidos àquilo que Deus diz. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa. Escuta isso. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vou ler de novo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, quando nós pensamos em mentalidade renovada, eu preciso sempre estar lembrando, os meus pensamentos dirigem a minha vida. Esta passagem, ela revela, vamos lá também ler Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz aí. Diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por isso, Filipenses 4:8, obrigado, querido. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, correto, puro, agradável e decente. Essas passagens todas que nós lemos até aqui, elas revelam que nós somos responsáveis pelo que entra em nossa mente. Esses dias, aliás, hoje eu tive que lidar com um pensamento recorrente, porque eu fui dar ouvidos a uma determinada música. Toda hora, aquela música vinha à minha mente. Toda hora, quando eu me percebia, eu estava cantando aquela música. Falei, Deus, misericórdia, por que eu fui dar ouvidos a isso? Aí você pode estar pensando, gente, ele está reclamando de uma música, de um louvor a Deus. Não era um louvor a Deus. Não era um louvor a Deus. Era uma musiquinha que eu vi, e aquela musiquinha ficou na minha mente, e a mensagem dela não era boa, mas ela entrou na minha mente. Então, uma coisa que é importante, eu e você termos essa certeza e esse compromisso conosco. Essas passagens revelam que nós somos responsáveis pelo que entra em nossa mente. Você é responsável. Existe um ditado antigo, não sei se o Diogo lembra disso, conhece esse ditado, porque o Diogo é o mais novo nesse recinto hoje. Existe um ditado antigo que diz assim, eu não posso impedir que o passarinho sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele pouse e faça ninho. Então, assim, eu não posso impedir que os pensamentos cheguem à minha mente, mas eu posso impedir que esses pensamentos possam florescer na minha mente. Então, você e eu somos responsáveis pelo que entra em nossa mente. E aí eu quero com isso falar de 3 verdades importantes para uma mente renovada. Para que você possa renovar a sua mente, existem 3 coisas que você precisa ter cuidado, que eu e você precisamos observar de maneira muito criteriosa. Primeiro, você é responsável por renovar a sua mente. Isso não acontece por osmose. Não adianta você pegar a Bíblia e colocar aqui, renova a minha mente, renova a minha mente. Isso não vai funcionar. Você precisa
justamente fazer aquilo que Deus disse para Josué: fale, leia, estude, medite, memorize, ensine. Uma coisa que me ajudou muito a aprender sobre a Bíblia foi quando eu comecei a ensinar a Bíblia para alguém. É interessante que eu lembro que o meu primeiro discípulo, quando eu fui estudar, o nome do meu discípulo começava com W também. Então, era o Washington e o Wellington. Então, eu ensinando a Bíblia para o Wellington. Eu era completamente preso ao manual que estava na minha mão. Eu não tinha muita, digamos assim, muita destreza. Eu precisava me manter preso a um formato que foi passado, que foi ensinado para mim. E em cima daquilo que eu fui ensinando, que eu fui fazendo, Deus começou a trazer a mim um conhecimento maior, um entendimento maior da palavra. Uma das coisas que você e eu precisamos entender, eu preciso passar para outros aquilo que chega a mim. Porque quando você faz isso, quando você ensina, você vai começando a descobrir, você vai tendo mais habilidade, mais destreza, você vai tendo mais insights, mais revelação. Então, você é responsável por renovar a sua mente. E a fonte para essa renovação é a palavra de Deus. A sua mente vai ser renovada na proporção que você tem conhecimento da palavra. Existem algumas profissões, ou todas as profissões, mas tem algumas profissões específicas, vamos falar da minha experiência atual como psicólogo, que você nunca pode parar de estudar. Você nunca pode parar de ler. Você nunca pode parar de fazer cursos. Nunca pode. Desde quando eu terminei a faculdade, eu nunca mais parei de estudar. Porque cada caso é um caso. Você precisa preparar de maneira adequada aquela sessão que você vai ter para aquele cliente específico. Então, você nunca pode parar para estudar. Enquanto você estuda, enquanto você está clinicando, está atendendo, você está aprendendo. E aí, de repente, porque você leu, porque você está estudando, vem a Deus, digamos assim, vem à sua mente uma saída para aquela situação. Hoje eu fiz uma dinâmica com um rapaz e a priori parece que a coisa não ia fluir. E aí, de repente, eu comecei a ver os desenhos que ele fez, aí eu finalizei uma coisa, falei, gente, está aqui a situação. Então, se isso é verdade para a nossa vida cotidiana, para a nossa profissão, isso também é verdade para a nossa vida com Deus. A fonte para essa renovação é a palavra de Deus. E aí eu quero ler Colossenses capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim, que a palavra de Cristo faça o que, gente? Habite plenamente em vocês. Ou seja, quanto mais esta palavra tiver em mim, mais eu vou ter condições de fazer o quê? Ensinar. Ensinem e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Até a forma como você fala, a palavra muda. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Eu lembro muito de uma pessoa amiga, que se tornou amiga, mas era minha filha na fé. E eu comecei a estudar a Bíblia com ela, a fazer a consolidação dela. E eu lembro muito bem que ela vinha com a Bíblia dela pequenininha, e ela vinha com um batonzinho. O batonzinho sempre estava na mão dela. Nós estudávamos a Bíblia e depois nós orávamos. Aí teve um dia que eu falei para ela assim, agora que hoje você vai orar agradecendo a Deus por esse tempo que nós tivemos juntos. Ela falou, eu? Eu falei, mas eu não sei orar. Eu falei, sabe sim. Lembre-se que nós estamos falando que orar
é falar com Deus. Então você vai falar com Deus, você vai agradecer a Deus por esse momento aqui. E naquela época, ela falava muita gíria, muita gíria. E ela virou para Deus e falou: Deus, o Senhor é um cara legal. E começou a falar no linguajar dela, começou a falar várias gírias. E aí ela terminou em nome de Jesus, amém. E eu, quando eu fechei, abri os olhos, falei, amém. Pronto, foi difícil? Ela falou, não. E aí nós começamos a estudar a Bíblia. E aí eu fui vendo o linguajar dela mudar. Por quê? Porque ela começou a usar a palavra na oração dela. Balnice Milhomens tem um livro chamado Ore a Palavra. É um livro só de oração pelas mais diversas, vamos dizer, motivos, e todo baseado na Bíblia. Você vai ler, vai orar por enfermidade. Ela tem todo um roteiro, vários versículos que vai falar sobre enfermidade, que você vai orar em cima daqueles versículos. Então, orar a palavra é justamente isso, orar o que a Bíblia diz. Uma coisa importante, gente, Deus tem compromisso com o quê? Com a palavra dele. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Lá em Jeremias, Deus fala assim, o profeta fala assim, Deus fala assim, que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, tudo que sai da boca de Deus, Deus tem o compromisso. Tanto que ele diz assim lá em Isaías, que a palavra que sai da boca dele não volta vazia, mas ela sempre cumpre o propósito que ela está destinada. Então, Deus tem um compromisso com a palavra. Então, quando diz aqui que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês, ele diz, ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Então, primeira coisa importante nessa questão da renovação da mente, é a sua responsabilidade fazer isso. E aí eu tenho que acentuar isso, pontuar isso. Eu fico muito perplexo por saber que existem pessoas crentes que anos e anos e anos e anos que dizem que são crentes. Nunca leram a Bíblia toda. Anos e anos e anos e anos que dizem que são crentes e não têm o conhecimento devido de Deus. Isso é uma coisa que me espanta. Me espantava aos 20 anos, continua me espantando até hoje. Então, a sua responsabilidade, renovar a sua mente. 2, a segunda verdade importante para a renovação da sua mente. Aprenda a questionar os seus pensamentos. Nem tudo que você pensa é verdade. Vou repetir isso. Aprenda a questionar os seus pensamentos. Nem tudo que você pensa é verdade. Durante muitos anos, eu achava que a minha dificuldade de me relacionar com os meus irmãos, parte de pai, era simplesmente um problema meu. Eu nem questionava este pensamento. Eu comecei a questionar o pensamento e o sentimento depois de muito tempo. E eu fui descobrindo que existia muito engano na forma como eu pensava. E automaticamente, se eu pensava, eu sentia. Então, nem tudo que você pensa é verdade. Use o filtro de Filipenses 4:8 para avaliar os seus pensamentos. E eu quero repetir esse versículo. Filipenses 4:8 diz assim, volta lá, meu amigo. Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, encha
a mente de vocês, contudo, vou ler nessa versão, vamos lá, vou te dar essa moleza. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Agora você podia voltar para lá, né? Tudo que for de boa fama, que aí isso, tudo que for de boa fama, e em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, seja isso que ocupe a sua mente. Então, esse aqui é o parâmetro. Chegou um pensamento, você está pensando, chegou um pensamento, isso é verdadeiro? Isso tem boa fama? Tem pessoas que sempre estão pensando errado sobre o outro. Hoje, quando você atende algumas pessoas, eu falo assim, meu Deus, como é que ela pode pensar isso? Eu lembro que eu tive um problema com um filho meu na fé, que eu posso dizer que isso está há muito tempo resolvido da minha parte. Mas eu não sei se está resolvido da parte dele. Eu lembro que antes de nós virmos embora para o Rio, teve uma reunião na igreja, e aí ele me chamou para conversar. Algumas pessoas muito próximas que sabiam do problema que nós tivemos, pensou assim, poxa, que bom que o Washington vai viajar e ele vai acertar as coisas com o Washington. Sentei com ele, ele falou assim, eu preciso te falar uma coisa. Assim, pode falar. E aí ele começou a falar algumas coisas que eu olhei para ele assim e pensei dentro de mim, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu não acredito que novamente eu sou errado. Eu não acredito. Deixei ele falar. E falei para ele, querido, eu só posso te dizer uma coisa, me perdoe. Dei um abraço nele, saí. Quando cheguei lá fora, eu pensei, e aí, Washington? E aí? Eu estava errado mais uma vez. Então, assim, existem pessoas que sempre vai pensar e achar que aquilo que ela pensa, que aquilo que ela sente é verdade. Eu preciso começar a respaldar. Tá bom, querido. Tem algumas situações tem momentos que você não consegue, não precisa dar muitas explicações. Então, eu preferi aceitar que mais uma vez eu estava errado. E vamos em frente. Porque eu sabia do meu procedimento, eu sabia da minha conduta, eu sabia de como eu estava caminhando e como eu caminhei. E o que eu tinha pontuado quando nós tivemos problema lá atrás. Então, lembre disso, nem tudo que você pensa é verdade. Use o filtro de Filipenses 4:8 para avaliar os seus pensamentos. Mas isso daqui exige e necessita de você conhecer a Deus e a palavra de Deus. Existem algumas pessoas que aos nossos olhos elas são tão espirituais, mas quando você toca, falei, meu Deus, cadê? É muito mais uma, digamos assim, uma representação do que de fato existir uma vida com Deus profunda. Então, lembre-se disso. Renovar a mente é uma responsabilidade sua e minha. Aprender, e nesse processo de renovar a mente, você precisa aprender a questionar os seus pensamentos. E o padrão é Filipenses 4:8. Uma outra coisa importante, crentes, escolha a quem agradar. Escolha a quem agradar. Não viva para agradar aos outros, mas para agradar a Deus. E aí eu quero lembrar de uma palavra que está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou procuro? Ou será que procuro a aprovação de Deus?
Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Vou ler de novo. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Existe um texto, que é um dos textos que eu memorizei, que está lá em Colossenses, que diz assim: tudo quanto fizerdes. Eu acho que é Colossenses 3:25, vê se é isso. Pode colocar isso. Caraca, eu fui assim, gente, eu memorizei isso, eu tinha 20 anos de idade. 40 anos, esse versículo está na minha mente. Ele diz assim, pode ser na NVT, mas se fizerem, não, põe o 24, que aí o pensamento está mais completo. Lembre-se que o Senhor, 23, tá, ok, começando daí. Em tudo o que fizerem, escuta bem, em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor. Eu aprendi isso desde cedo. O que eu faço, eu não faço para o bispo Francisco ou bispo Robson. Em primeiro lugar, eu faço o que eu faço para Deus. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Próximo. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa. E de que o Senhor, a quem servem, é Cristo. Deixa eu ler de novo. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa. E de que o Senhor, a quem servem, é Cristo. Próximo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Então, uma coisa que eu preciso entender, o que eu faço para Deus. Eu não faço para as pessoas. Porque se eu fizesse o que eu faço para as pessoas, gente, eu teria uma planta de amargura em mim. Porque nem todas as vezes as pessoas reconhecem o que você faz. Então, se eu tenho a certeza, a convicção de que eu estou fazendo para Deus, eu vou estar livre para fazer, independente do aplauso das pessoas. E aí, é por isso que Paulo fala em Gálatas 1:10, acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Eu e você, uma vez que nós temos a nossa mente renovada, nós somos livres para servir. Porque observa que Paulo era muito livre. Paulo era muito livre. E ao mesmo tempo, Paulo tinha um zelo enorme pela igreja. Mas ele era muito livre. Porque ele sabia que ele não estava servindo os coríntios. E ele era muito criticado por algumas igrejas. E se você for ler a carta de Coríntios, você vai ver em 2 Coríntios, que Paulo, na linguagem manauara, que Paulo alopra. Deixa eu só, já que eu comecei, deixa eu ver se eu consigo encontrar o texto. Um momento só. Dá um tempinho aí. 2 Coríntios. Deixa eu botar aqui numa outra versão. Um momento só. Tenham paciência comigo. Que agora eu lembrei disso. Põe para mim aí 2 Coríntios,
capítulo 11. Espera aí. Um momento só. Paulo começa, por causa de alguns comentários maldosos em relação a ele, Paulo começa lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Aqui ele está aloprando, aqui ele está rasgando o verbo. Ele diz assim: volto a dizer, não pense que eu sou insensato, mas se fizerem, aceite-me como insensato, para que eu também me orgulho, volta um pouquinho, por favor, para que eu também me orgulhe um pouco. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato faria. Uma vez que os outros se orgulham de as suas realizações humanas, farei o mesmo. Então tá bom. O pessoal não bate o peito e fala assim, eu fiz isso, então eu vou também aloprar. Eu também fiz. Continua. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos? Aceitem que os outros os escravizem, devorem os seus bens, se aproveitem de vocês, ou os menosprezem e lhes batam no rosto? Envergonho-me de dizer que fomos fracos demais para agir deste modo. Em qualquer coisa que ele se atreve a se orgulhar, mais uma vez falo como insensato, eu também me atrevo. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Paulo, ele tinha muita consciência do que ele fazia. Ah, são servos de Cristo? Eu posso dar uma coisa para vocês, eu sou muito mais do que alguns deles. Trabalhei com mais dedicação. Fui encarregado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado. Em várias ocasiões, enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios, com assaltantes, enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em deserto e no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede e muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas, o zelo que este homem tinha pela obra de Deus. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Tem horas que Paulo aloprava, gente. Paulo aqui mostra toda a humanidade que ele tinha. Então, o pessoal acha que eu sou menos do que determinadas pessoas, então deixa eu mostrar para vocês quem eu sou. Mas Paulo, ele tinha essa consciência e essa liberdade. Eu sei que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, não para homens, mas para Deus.
E aí eu quero voltar a Gálatas 1:10. Quero que você e eu fiquemos com isso que Paulo diz aí. Na NTLH, por favor. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Então, 3 coisas muito importantes para que eu e você tenhamos na mente e no coração. Quando eu penso em renovação de mente, quando eu penso nisso, eu preciso pensar, primeiro, eu sou responsável de renovar a minha mente. Segundo, eu preciso aprender a questionar os meus pensamentos, porque nem tudo o que eu penso é verdade. E eu preciso usar justamente o parâmetro de Filipenses 4:8. E por último, eu preciso escolher a quem agradar. Eu preciso fazer como Paulo. Eu estou fazendo o que estou fazendo, não é para as pessoas. Quer elas aplaudem, quer elas aprovem e podem até aplaudir ou não, eu estou fazendo o que eu estou fazendo para Deus. Assim eu fico livre para servir. Assim eu fico livre para fazer o que Deus mandou que eu fizesse. Conclusão. Renovar a mente é um chamado diário. Não é uma coisa de um momento, é um chamado diário. Porque quando Deus chama Josué, ele fala, medita dia e noite no livro da lei. Diário, contínuo. Quando fala dia e noite, fala de uma coisa contínua. Não é uma coisa intercalada. Não leia a Bíblia só nos domingos quando você vem ao culto. E nós nem lemos a Bíblia toda, lemos algumas passagens. Renove a mente. A renovação da mente é um chamado diário. Ao enchermos a nossa mente com a verdade de Deus, nossas emoções são curadas e os nossos comportamentos transformados. Quero ler de novo isso. Ao enchermos a nossa mente com a verdade de Deus, nossas emoções são curadas e os nossos comportamentos transformados. Ao enchermos a nossa mente com a verdade de Deus, nossas emoções são curadas e os nossos comportamentos transformados. Que você possa guardar isso no seu coração. E que você possa ter esse compromisso com você, de renovar a sua mente diariamente. Renovar a sua mente diariamente. Quero orar por você. Quero orar por nós. Fique de pé. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar a nossa mente diante do Senhor. Queremos rogar a Ti que o Senhor possa levar os nossos pensamentos cativos à Tua obediência. E nós entendemos, Pai, que o Teu desejo é que todos os dias a nossa mente seja envolvida com os Teus pensamentos. E nós encontramos os Teus pensamentos na Tua palavra. Nós encontramos, Senhor, os Teus princípios na Tua palavra. E o Senhor, Deus, tem um compromisso com a Tua palavra. A Tua palavra, ela nos lava. A Tua palavra, ela nos limpa. A Tua palavra, Senhor, ela é tão poderosa que ela vai ao ponto de dividir alma e espírito, de discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. Esse é o poder da Tua palavra. A Tua palavra, como o Senhor mesmo diz, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Não existe, Senhor,
coração endurecido demais para a tua palavra. Não existe mente fechada que a tua palavra não possa abrir. Não existe, Senhor, fortaleza mental que a tua palavra não possa destruir. E nós queremos rogar, ó Deus, que o Senhor use o tempo que nós estivermos lendo a tua palavra, que nós estivermos estudando a tua palavra, que nós estivermos memorizando a tua palavra, que nós estivermos meditando na tua palavra, para que o Senhor esteja transformando a nossa mente e automaticamente, Pai, a lente dos nossos olhos também serão transformadas, porque nós estaremos vendo com o prisma da tua palavra, Pai. Nós vamos estar sentindo de acordo com aquilo que a tua palavra diz. Nós vamos ter atitudes, comportamentos de acordo com aquilo que a tua palavra diz. Por isso nós rogamos a ti, ó Pai, que o Senhor nos converta nesses dias a tua palavra. Como o Senhor mesmo diz que a tua palavra é o nosso alimento. O Senhor diz que o homem não viveria só de pão, mas de toda palavra que procede da tua boca, Pai. Quantos de nós estamos famintos espiritualmente, porque não temos nos alimentado do Senhor através da tua palavra adequadamente? Senhor, nós rogamos que o Senhor nos perdoe. Nós rogamos, Pai, que o Senhor mude a nossa atitude. Nós rogamos, ó Pai, que o Senhor nos faça desejar a tua palavra como uma criança deseja o leite, Senhor. Nós rogamos, ó Deus, a ti por isso. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor veio para nos guiar a toda a verdade da palavra. E nós rogamos a ti, Espírito Santo, faz isso em nós, faz isso em nós, faz isso em nós, Pai. Nós te pedimos que esses dias sejam dias de conversão. O Senhor mesmo diz: esquadrinhem os seus caminhos, provem e voltem ao Senhor. E nós só podemos esquadrinhar os nossos caminhos, nós só podemos prová-los, Pai, à luz da tua palavra. Porque enquanto a tua palavra não for o nosso crivo, nós ficamos sem parâmetros, Pai. Nós ficamos sem parâmetros. E alguns de nós temos vivido assim, sem o parâmetro da verdade do Senhor. Temos usado a verdade, temos usado muitas vezes a verdade humana. Temos usado muitas vezes, Senhor, a sabedoria humana, e temos deixado de lado o parâmetro correto que é a tua palavra. Senhor, nós rogamos a ti, nos perdoe, Senhor, nos perdoe, e mude, Pai, o nosso coração, mude o nosso coração. Nós rogamos a ti, por este mover do Senhor em nós. Nós rogamos a ti, por essa ação do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, para que o nome do teu Filho amado, nas nossas vidas, seja todos os dias engrandecido, seja todos os dias, Pai, exaltado.